Então, existe uma pergunta muito interessante que todos fazem, né? Qual a missão das sementes estelares, né? Antes de mais nada, né, eu queria falar o seguinte: quando se fala de semente estelar, as pessoas falam, mas a ciência não provou nada, não existe nada provando, por que não existe, por que isso, por que aquilo? Olha, gente, a questão é a seguinte: provem ou não a existência desses seres, o importante é que nós tenhamos em mente que eles estão auxiliando para que muitas pessoas encontrem cura, para que muitas pessoas façam essa caminhada, essa trilha para desenvolver suas capacidades, né, e potencialidades, né? Tem pessoas que tiveram contato com esses seres. Agora, quem somos nós para discordar de alguém quando ela fala com toda a convicção de que ela esteve na galáxia, que ela esteve num local onde vivem esses seres e que ela trouxe coisas, né, desse espaço, conhecimento, né, para que outras pessoas saibam. Aí vai de cada um desenvolver em si, né, através da fé, do que ele vai acreditar ou não. Né? Tem pessoas que acreditam em anjos, tem pessoas que acreditam em bruxa, tem pessoas que acreditam, né, naquele Deus lá que foi inventado. Isso vai muito, né, da pessoa, ela crer ou não. A única coisa que eu sei que eu posso estar dizendo aqui para vocês é que quando você acredita em alguma coisa, quando você coloca o seu potencial de inteligência numa determinada coisa com pensamentos positivos, você realiza. Isso não é lei da atração. Nós atraímos para nós aquilo que nós queremos conforme nós agimos, conforme nós pensamos, conforme nós imaginamos. Não adianta simplesmente ler o livro A Lei da Atração, O Segredo de Secret, para que vá acontecer alguma coisa na nossa vida. Nós temos que vivenciar aquilo. Se você acredita realmente que aquilo é legal para você, que é bom, que você deve ter conhecimento dessas coisas para você se expandir, essa é a maior verdade do mundo, a maior verdade que existe, porque é o seu Deus falando, o Deus que está dentro de você. Aliás, esse é um dos ensinamentos dos profetas antigos, que eles escreveram toda a história que existe, eles escreveram baseado no conhecimento que eles tinham e na fé de que eles acreditavam que aquilo realmente era verdadeiro. Por que nós não podemos ter as mesmas premonições, as mesmas projeção que tinham os profetas de antigamente? Qual é a diferença entre um ser atual com o ser de antigamente? A diferença aqui que eu posso dizer é que o ser atual ele tem muitas condições para desenvolver aquilo que ele pensa, que ele acha. Ele tem a inteligência artificial aí para desenvolver, ele tem a sua inteligência super avançada, que ele já aprendeu matemática, já aprendeu a literatura, já aprendeu sobre sua língua, já aprendeu sobre física, sobre química, sobre tudo. Ele sabe como funcionam os elementos, ele sabe que é sobre eletricidade, ele sabe sobre física, sobre a física quântica. E antigamente eles não sabiam. Né? Então, é isso que nós temos que entender, que hoje nós temos muito mais condições de expandir nossas consciências e, de repente, profetizar alguma coisa para nós. Você não precisa profetizar alguma coisa para o que vai acontecer na vida daquele lá, o que outro que vai acontecer no planeta. Eu acho que, de repente, eu sou contra essas pessoas que ficam falando, viu, fulano de tal, porque ele é famoso, fulano de tal vai separar da mulher, né? Tem muitos aí na internet aí dizendo, né, fazendo previsões sobre a vida de terceiros. Isso aí é um absurdo. Você tem que fazer previsão sobre a sua vida. Eu vou querer, vai acontecer isso na minha vida, eu vou batalhar, eu vou trabalhar para isso. Para que serve a previsão da vida da pessoa? Isso é fofoca.
Isso aí é querer, né, entrar na intimidade do outro, porque ele é um ser público. Vocês não fazem ideia do quanto isso prejudica essa pessoa, prejudica as pessoas que são vítimas, né, de pessoas que querem, visam o lado financeiro e ficam fazendo previsões de outras pessoas. Isso aí não leva a nada, não acrescenta nada. Não acrescenta nada para mim se a Sandy separou do marido e vai casar com outro. Não acrescenta nada para mim essas coisas. Eu tenho que manter o foco. O ser humano precisa manter o foco naquilo que é essencial para ele. Manter o foco naquilo que é para ele. A hora que ele perceber que ele é o único ser para ele, as coisas mudam. Porque se cada um começar a pensar, falando, não, eu vou viver para mim a minha vida, vai acabar com todas essas fofocaradas, vai acabar com corrupção, vai acabar com pessoas querendo ganhar fácil na vida do outro, vai acabar com todas essas coisas erradas que nós estamos vivenciando aí. Quando, na verdade, a pessoa, por exemplo, ela tem uma premonição sobre a vida de alguém que vai acontecer algo de grave, o que ela tinha que fazer? Ela vai orar e pedir para que essa pessoa ela tenha um entendimento para que ela passe por essa situação a qual vai ocorrer com sabedoria e não ficar espalhando para todo mundo. Quando você espalha as coisas aí, é você fazer fofoca. Aliás, tem um livro excelente do Gaiarsa que ele fala que todo mundo gosta de fazer fofoca, todo mundo fala da vida do outro. O que interessa para mim saber a vida do outro? Aquele que não faz parte do meu meio ambiente, aquele que não acrescenta nada para mim, que não paga minhas contas, que não me financia em nada. De que adianta eu saber? Eu fico perdendo tempo de estar vendo a minha vida para ver a vida do outro, né? Então, vamos ver aqui qual é a missão dos seres estelares aqui nesse planeta caótico que nós estamos atualmente. Nós estamos num momento de muitas mudanças a nível planetário, num movimento de transição chamado transição planetária. Essa transição planetária aí bagunçou a cabeça de muita gente. E, de repente, as pessoas começaram a achar que vai mudar, o planeta vai sair daquele alinhamento, vai trazer mais uma lua. Porque eu não sei se vocês sabem que quando se forma um planeta, ele traz uma lua para ele. Essa lua que nós temos na Terra foi a Terra que trouxe. Então, o planeta vai abrir mão dessa lua, vai trazer outra, vai implodir o planeta, vai acontecer, vai ter uma catástrofe, vai sumir lá a ilha de Iguape, Califórnia vai sumir, vai cair todas as geleiras que acontecem lá, nós vamos ter um dilúvio e a Terra vai acabar em nada. Isso é tudo mentira. Quantas pessoas já falaram que o mundo ia acabar e nós estamos aqui, em 2024? No ano 2000 já falaram que o mundo ia acabar em 2000. Passou 2000, não aconteceu nada. Que vai aparecer pandemia, não precisa vir um visionário lá e falar, viu, nós vamos ter pandemia. Porque com certeza vamos ter. Nós vamos ter, porque na biologia, todos os micróbios, eles estão evoluindo, estão transformando, estão ficando cada vez mais poderosos. O que é o HIV? O HIV nada mais é do que um medicamento que eles estavam buscando para a cura do câncer, que desenvolveu na pessoa o HIV. O HIV nada mais é, uma pessoa que ela é portadora de HIV, é o seguinte, ela adquire um fator no seu organismo que é mais poderoso do que o seu organismo. Por exemplo, eu não sou uma portadora de HIV. O que acontece? Eu vou lá e machuco aqui o meu dedo. Os leucócitos que tem no meu corpo, ele vai vir tudo aqui para fazer uma defesa no meu organismo. Ele vai bloquear, que forma que ele pulsa, aquela coisa toda, que é um bloqueio para que o vírus que está, a contaminação que tem aqui nesse corte que ocasionou, não contamine a minha corrente sanguínea. Mas, de repente, ele é um portador do HIV. O HIV não permite que o organismo faça essa defesa. Então, o que acontece? O vírus do HIV, ele vai lá, se ele não está controlando, ele vai lá, quando o organismo se prepara para formar aquela defesa, o HIV vai lá, consome aquela defesa e vai se fortalecendo, se fortalecendo e se fortalecendo.
É por isso que os portadores de HIV, né, aqueles conscientes, porque quando eu dava palestra de HIV na prevenção de ST, HIV e AIDS, eu dei palestra para paramédicos africanos que vieram aqui no Brasil estudar como que nós conseguimos conter o vírus do HIV. Porque HIV ainda não tem cura, a gente faz a contenção do vírus, né? É o seguinte, a pessoa ela tem uma vida antes do HIV e depois do HIV. Antes do HIV, ela pode tudo. Depois do HIV, ela tem que conviver com as doenças oportunistas e o HIV. Se a pessoa tem um problema, uma cárie dentária, tem que cuidar da cárie dentária e tem que cuidar do HIV. Se ela pega um resfriado, ela tem que cuidar do resfriado, tem que cuidar do HIV, porque o HIV é mais esperto. Todo medicamento que ela toma para curar da gripe, ele vai e pega e se fortalece cada vez mais. Então, tem que ter o controle. Então, o portador de HIV, que ele vai constantemente no médico, faz todos os exames, né, para ver o CD4, como é que está tomando medicamento, o medicamento está usando para isso. Por isso que a maior parte, quando desenvolve, porque até então ele é um portador. Ele tem aquele vírus no organismo, mas ele não desenvolveu AIDS ainda, se ele cuida. Se ele não se cuidar, ele vai desenvolver uma AIDS, aí ele entra em óbito. Né? Mas se ele cuida, por isso que tem que ter esse cuidado. Né? E essa história do HIV já foi um chamado, né? Para que o homem fique atento no seu corpo, como o seu corpo processa. Quando vinham portadores vinham arrasados, conversar comigo, porque ele tinha descoberto que estava com HIV, eu já de cara já falava, você tem duas vidas, esquece a vida que você tinha antes, a sua vida agora é a partir do momento em que você é um portador de HIV, e você tem que fazer tudo para não desenvolver a AIDS, porque a hora que você desenvolver a AIDS, você vai ser internado, vai ficar estágio terminal, muitos voltaram do estágio terminal, mas a maioria entrou em óbito por conta disso. Então, você tem que ter essa noção que você tem duas vidas. E nessa vida em que você é portador, o que você vai fazer? Você vai cuidar mais das doenças oportunistas, você vai se alimentar melhor, você vai fazer exercícios físicos, você vai consumir mais frutas, mais verduras, você vai cuidar de você. É isso que você vai ter que fazer. Simples assim. Então, a missão desses seres, dessa semente estelar, né, é trazer para os terráqueos, né, o ensinamento para que ele entenda o momento da transição. Nós estamos passando por um momento, né, em que está a informática, tudo, a inteligência artificial, ela está fazendo quase tudo. Quase tudo. Você entra na IA, você coloca lá um artigo, você fala, eu quero saber tal coisa sobre tal assunto. Ela passa lá para você na hora. Né? Você pega um vídeo, né, um vídeo seu, coloca lá, a pessoa coloca a palavra que ela quer que você fale e usa a sua voz, né? A IA consegue colocar o que a pessoa quer que você fale para ela, usando a sua voz, mas usando um vídeo seu e colocando outro assunto para ser discutido. E como as pessoas encaram tudo isso? Faz parte da evolução. Você tem que entender essas coisas, como você vai trabalhar isso. E com isso tudo, o que está acontecendo? Está acontecendo um acúmulo muito grande. Quantas vezes você já não foi no banco, chegou lá, né? A moça falou assim, olha, infelizmente não posso ser nada, o sistema caiu, você tem que aguardar. Porque acumulou, é muita coisa para ser resolvida na área da informática e ainda, infelizmente, em algumas situações, né, não temos ainda os meios apropriados para resolver isso. Nós corremos um risco de não só ter um apagão aí, a gente corre o risco de ficar sem internet um mês, até um mês, para que se resolvam os problemas. Por que aconteceu esse apagão aí, né? E como que nós vamos fazer se nós dependemos hoje de tudo na internet? O banco é tudo online, ninguém tem dinheiro em casa, está com o dinheiro todo online. As consultas médicas são feitas online. Tudo, vai parar tudo. E como é que você vai encarar isso? Vai achar que é o fim do mundo? Que o mundo está acabando? Não, é apenas um erro que aconteceu.
algo que não foi visto, algo que não foi programado corretamente, e está acontecendo. Simplesmente é isso. Aconteceu um apagão, então por que sobrecarregar aquele local lá com uma carga de energia muito grande, né? Quando, ao invés de antes de acontecer isso, eles deveriam ter aumentado a carga de distribuição? Não. Eles querem que a mesma carga de distribuição ela alimente muito mais coisa, né? Ela não tem capacidade para isso. Tem que aumentar a capacidade. Em muitos lugares tem que acontecer isso, aumentar as capacidades de geração, né, de energia para poder trabalhar corretamente. Então, muitas coisas vão acontecer. Ah, vai ter epidemia? Vai sim, vai ter epidemia sim, porque as pessoas estão alimentando errado, não estão consumindo o que deve consumir para manter a saúde do seu corpo, né? É essa transição, só que tem pessoas que estão usando disso, né, e está fazendo, né, um carnaval disso. Olha, toma cuidado, viu? Você tem que guardar alimento, tem que estocar alimento, você precisa... fazem lá, tem gente fazendo lá aquelas... no subsolo, nos Estados Unidos estão fazendo muito isso, né? Fazem um lugar para eles irem quando cair uma bomba atômica, alguma coisa. A hora que cair uma bomba atômica num lugar, o ar vai ficar contaminado. Eles vão viver o resto da vida naqueles buracos que eles estão fazendo lá. Eles não vão poder sair nunca, porque vai ser uma zona contaminada. O certo seria o quê? Evitar de jogar uma bomba onde quer que seja, que está contaminando tudo. Atualmente, nós estamos deixando de ser um planeta tridimensional para nos tornarmos um planeta de quinta dimensão. O problema, tudo que está acontecendo isso aqui, é que nós não conseguimos vivenciar a quarta dimensão, estamos passando da terceira para a quinta. Nós estamos dando um salto quântico nessa situação toda. Na quinta dimensão é totalmente artificial. É a inteligência artificial que vai vigorar na quinta dimensão. Uma expiação e provas para um plano de regeneração, iniciando uma nova fase de evolução. Estamos no ápice dessa transição e, por este motivo, o chamado para o despertar das sementes estelares está tão intenso. Então, essas sementes estelares que já passaram por essa transição, porque vocês imaginem só, toda vez quando houve a evolução lá do homem de Neandertal, que passou a ser o homem mais... Vamos começar lá na época do fogo. O homem, antes, ele não conhecia o fogo. Ele pegava uma pedra, né, e friccionava lá para criar o fogo. Quando, de repente, eles descobriram que não precisava fazer isso, inventaram fósforo, inventaram tudo para acender, para fazer fogueira e tudo, isso aí foi difícil de assimilar. Muitos não aceitaram, né? Aqueles que não evoluíram não aceitaram, né? Quando criaram o avião, então, nossa, aquilo foi uma coisa, a pessoa falou, como que pode? Né? Isso cai na cabeça de alguém, né? Foi difícil de aceitar isso também. E daí criaram a internet, a informática, a internet. Antes, quando tinha o rádio, né? Puxa, como que pode um cara lá falando lá e eu ouvindo aqui, né? A lâmpada que acende, a televisão passando imagem. Na televisão, você só falta sentir o cheiro da comida que estão fazendo lá, dessas receitas lá que faz. Só falta sentir o cheiro, né? Mas houve um tempo em que os espíritos falavam que todos um dia terão pendurado nas suas paredes quadros que se movimentam. O que seria esses quadros que se movimentam? A televisão. Se você coloca a televisão que está em stand-by, se você coloca, né, uma paisagem, deixa ela ligada o tempo todo, é um quadro. Computador, papel de parede é um quadro. O meu computador aqui, eu deixo ele ligado, vai passando aquelas paisagens lá, né? É como se fosse um quadro, isso aí. Né? Isso aí foi previsto por profetas que diziam, vai chegar um tempo em que o homem, né, terá quadros na parede que se movimentam, quadro que se movimenta. É o quê? A televisão evoluída. Né? O celular, quando começou o celular, aquele primeiro grandão, né, que tinha um tijolão, era um telefone comum.
Hoje, o celular, você acessa a internet, você vê e-mail, você coloca lá, você vê a pessoa, você fala olhando para a pessoa no celular. Você faz suas transações bancárias pelo celular. Isso já é evolução. Eu tinha numa escola que eu trabalhei, né? E tinha uma professora que toda vez que tinha que fazer o recadastramento dela, ela vinha lá e ela tinha 1.500, 2.000 e-mails dentro lá da caixa de e-mail dela, e ela não conseguia, e toda vez que a Fazenda mandava para ela, né, o e-mail, não chegava porque a caixa estava lotada, ela não fazia a limpeza da caixa, né? Então, eu falava para ela, você precisa fazer a limpeza da sua caixa de e-mail. Ela falou assim, eu detesto o celular, porque eu não falo inglês, celular só fala inglês. Quando que o celular só fala inglês, gente? É só você colocar lá o idioma em português, ou seria mais prático você aprender a falar inglês, entender o inglês para entender essas coisas todas. Mas não, ela era uma professora acomodada, ela falava, eu não quero saber de celular, não, o celular só fala inglês. Eu não quero saber de computador, não, o computador só fala inglês. Isso aí é não aceitar. Então, esses seres estão vindo para mostrar para as pessoas que elas precisam evoluir. Né? As crianças, dá um laptop para uma criança aí de 3 anos, ela vai fazer miséria, dá um celular para ela. Tem a história do menininho lá, né? A mãe distraiu, ele pegou o celular, ligou no McDonald's, encomendou 500 lanches lá do McDonald's e veio tudo, pagou tudo com a conta da mãe e veio lá todos os lanches, começou a vir. A mãe não sabia o que tinha acontecido, foi ver o menininho que tinha comprado. Uma criança de 5 anos de idade fez essa compra aí de hambúrguer lá no McDonald's, né? E vieram todos os hambúrgueres pagos, tudo direitinho, o menininho que fez a compra, né? As crianças hoje são um perigo. Com um celular na mão, é um perigo isso aí. Na Europa, eles disponibilizam o celular para as crianças só quando elas têm 12 anos de idade. Porque elas acham que antes não deve, porque existe muito... Principalmente naqueles países que são visados pelo terrorismo, não existe, na França, principalmente. A criança na França, a criança não tem celular. Ela só vai ter o celular quando ela tiver 12 anos de idade. Dela mesma, ela pode até usar um celular, mas ela não tem a disponibilidade, como aqui no Brasil, né? As crianças já vão lá para o prézinho, já levam o celular lá ligado, o telefone da mãe para entrar em contato com a mãe, né? Para dizer se o professor está agindo corretamente, se não está, né? Usa o celular para vigiar, babar, vigiar professor e assim por diante. E então, novas ideias e tecnologias inovadas para evolução muito maior. É por isso que eles estão aqui. Há muito trabalho para eles, sementes estelares, né? E muitas já estão desenvolvendo suas missões, mesmo sem consciência disso. Às vezes a pessoa não tem nem o ser estelar, semente estelar, que encarnou aqui, ela não tem nem noção de que ela é uma semente estelar e ela já está colaborando com esse processo evolutivo pelo qual nós vamos passar, né? Mas muitas ainda estão tão densificadas e imersas neste plano tridimensional, né? Então, primeiramente, deve passar por profundos processos de limpeza, reconexão, para que possam se lembrar quem realmente não se alinhar às suas missões. Muitos deles, muitos dos seres encarnados aqui, mesmo sendo uma semente estelar, vai ter que limpar da sua mente todo esse lixo que foi imposto, vai ter que fazer um delete de muita coisa, vai ter que fazer uma reprogramação mental para poder assimilar, para poder adquirir a consciência que já tinha em outros planetas e desenvolver aqui ideias que vão auxiliar nessa transição do planeta Terra. Uma missão principal para as sementes estelares é de resgatar as suas memórias. Então, veja bem, os seres estelares, eles têm a missão de resgatar a memória deles. Todos os que estão buscando, todos que estão indo de encontro, né, com o desenvolvimento mental, né, com o entendimento das coisas, com desenvolver capacidades, potencialidades, são seres estelares que estão resgatando suas memórias para acessar aquele ponto que vai usar, né, nessa transição planetária na passagem para a quinta dimensão.
Outras missões seriam específicas para cada semente, de acordo com a sua linhagem estelar e equipe de apoio. E muitas delas, né, dessas várias raças, além delas desenvolverem em si, né, a potencialidade para ela estar auxiliando o planeta Terra, ela vai ter ainda que cumprir a missão dos seus pares, a missão da sua família estelar. Desenvolver também esse trabalho. E olha, se ela falha nisso, ela vai ter que voltar a reencarnar de novo para ela cumprir novamente essa missão, porque ela fez a escolha. Ela já estava evoluída e resolveu vir para cá. Ou seja, adquire o débito, daí, como diz lá o Espiritismo, né? Não pode, não deve acontecer isso. Tá bom? E era isso que eu queria falar para vocês por hora. Namastê!